a vida dela, Pai. Tira toda a enfermidade, Pai. E nesse momento nós te pedimos, Senhor, fala, Pai, com a sua igreja. A sua igreja está aqui, Pai, com sede da tua palavra, Pai. E nós te pedimos, Senhor, em nome do Espírito Santo de Deus, nós te pedimos. Fala, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel. Gostaria de agradecer a oportunidade que estamos dando hoje. Agradecer primeiramente a Deus, né? Obrigada por essa oportunidade. Agradecer aos meus pastores da Igreja Adoração e Vida. Quando a gente fala para eles que a gente vai pregar, eles falam, vai mesmo. Eles apoiam a gente, eles nos, sabe, nos encorajam para vir, para pregar o IT. Eles são muito bons nisso. Então eu agradeço pela vida deles também. Amém. Então vamos lá. 1 Samuel, obrigada. Deus te abençoe. Oh, Jesus maravilhoso. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Hófni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, para Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Só até aí, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus. Na verdade, a gente esquece, amor, de mandar sentar. Vamos falar dessa família. Eucana, Ana e Penina. Eu pedi para Deus, sabe? Primeiro eu vou dar um testemunho aqui, que a irmã estava falando de entendimento da palavra e tal, que é muito bom ler, e é verdade, né? Eu vou dar um testemunho assim, que eu tinha muita sede de aprender a palavra de Deus, né? Mas isso, eu tinha lá 20 e poucos anos, eu era católica na época, né? Eu ia na missa, tinha um jornalzinho tal, que o padre lia. Só que eu chegava em casa e eu queria ler na Bíblia, né? Só que eu li, mas não entendia, não tinha entendimento, né? Mas, e hoje eu estava fazendo oração na hora do meu almoço, sabe, no meu trabalho, e eu falei assim: Senhor, obrigada, porque agora o Senhor se revela para mim através da palavra, né? Hoje eu consigo ler e entender, né? Porque o Espírito Santo está, né? Então não adianta você ler por ler, tem que ler com o Espírito Santo, convidar o Espírito Santo para estar junto, né? E eu estava assim, então veio de encontro com o que a senhora falou, né? E hoje, na minha oração, eu agradeci a Deus, porque há tantos anos atrás eu queria tanto entender, ainda perguntava para minha irmã, que a minha irmã era muito católica, a minha irmã lia a Bíblia, mas ela também, coitada, acho que ela não sei. Só sei que eu perguntava para ela não conseguia me explicar as coisas, mas enfim, o Senhor, né, nos resgatou, estamos aqui, glória a Deus por isso. Aleluia! Glória a Deus. Então vamos lá. Eucana era um homem de Deus, porque assim, a palavra nos diz que ele subia a Siló todo ano para sacrificar e adorar. E começando por aí, eu já queria dizer aos irmãos que hoje nós viemos a Siló. Hoje nós estamos aqui sacrificando e glorificando a Deus. Então, Eucana era um homem bom, um homem de Deus, né? Ele tinha 2 mulheres, porque naquela época era permitido ter 2 mulheres.
ele amava a Ana, ele se casou, mas a Ana não podia gerar. Então, assim, ele arrumou uma outra mulher e para essa mulher gerar para ele. Porque naquela época era muito comum isso. Precisava gerar, precisava ter filhos, a descendência tinha que crescer, enfim. Mas, assim, Ana era uma mulher, ela era uma mulher, assim, de fé, de perseverança, orava bastante, mas se sentia muito triste porque não podia gerar. Ana tinha o desejo de gerar, né? E eu digo hoje para os irmãos que nós temos que ter o desejo de gerar. Eu não estou falando de gerar filhos, estou falando de gerar coisas boas, gerar para Deus, gerar na vida dos nossos irmãos, sabe? Nós precisamos ter esse desejo de gerar na vida das pessoas, gerar coisas boas, né? E Penina, infelizmente, apesar dela ter sido agraciada por Deus, ter tido filhos, ela irritava a Ana, ela provocava porque eu acho que ela sentia que o marido amava mais a Ana do que a ela, né? Embora ela tenha tido filhos. Mas ela poderia muito bem fazer o contrário, falar para Ana, vamos orar, Ana, vamos pedir a Deus que você também gere, porque é isso que nós temos que fazer na vida das pessoas, né? E não Ana é um exemplo de mulher que nós deveríamos ser, orar sem cessar, buscar a nossa bênção, orar sempre. Penina não, Penina é um exemplo de pessoa que a gente não deveria ser, né? Um exemplo de pessoas que, e tem, quando se levanta peninas na nossa vida, a gente tem que buscar a Deus. Porque Ana, embora Penina tinha se levantado contra ela não brigava, ela não esbravejava, ela não discutia com Ana, ela preferia ir buscar o Senhor, né? Mesmo ela sentindo toda aquela tristeza, né? Então, a palavra ela nos fala aqui que a gente tem que buscar, né? Usar o exemplo de Ana e buscar a Deus em todas as situações difíceis que a gente vem passando, que a gente vai passar, eu não sei. Eu só sei assim, Eucana era um homem de Deus, um homem que orava, um homem que sacrificava, mas ele tinha esse problema com a família, né, dele, né? Tinha esse pequeno problema com as duas brigando, com as duas discutindo, né? Então, assim, isso não nos livra, o fato de nós estarmos na presença de Deus, não nos livra das coisas que a gente tem que passar. Como o pastor falou agora, eu preciso de oração, porque estão me perseguindo, e perseguem mesmo. Nós temos muitas perseguições, infelizmente, né? O inimigo, ele se levanta contra a vida da gente, e Penina foi usada pelo inimigo para se levantar contra a vida de Ana, fazer Ana sofrer todos aqueles anos, e Ana sofria porque ela subia a Siló todo ano, não foi um ano nem dois, porque se Penina teve filhos e filhas, então foram anos de sofrimento, anos subindo, né? E ela não conseguia engravidar, né? Não conseguia gerar. E o dia que ela resolveu se derramar, sabe, diante de Deus, né? Que o marido dela ainda se coloca assim, né? Por que você chora? Porque assim, eu acho que ele achava que ele era suficiente para ela. O amor dele era suficiente para ela. E era bom o amor dele por ela, né? Quem não gosta de ser amado? Quem não gosta de ser desejado, né? Mas faltava algo, né? Porque ela queria gerar, ela queria ter o prazer, porque naquela época a mulher infértil era muito difícil. Hoje em dia é comum, as mulheres elas escolhem não ter filhos mais, não querem, mas naquela época não, era muito assim, era difícil, era feio para ela, era vergonhoso para elas, né? Então assim, ela queria muito, então assim, ele não conseguia completar, sabe, essa falta, esse vazio dela, né? Então, por isso que ela chorava e ela pedia. E ela estava lá, né, chorando, se derramando, né, diante de Deus. Quantas vezes a gente precisa, se derramar diante de Deus nas madrugadas da vida, sabe? Porque, assim, tem coisas que se levantam contra a nossa vida que você fala assim, meu Deus, o que foi que eu fiz, sabe? Mas, assim, a gente precisa se derramar diante do Senhor, sabe? Se derramar, como Ana fez. Ana se derramou diante do Senhor, pediu para o Senhor uma bênção, a bênção dela, e ela foi específica na bênção dela. Se o Senhor me der um menino, né? Eu vou. Então a gente tem que ser específico no que a gente quer, tá? Não jogue ao vento de qualquer jeito, não. Ore de qualquer jeito, não. Ore, explique para Deus, fale para Deus o que é que você quer.
O que é que você quer na sua petição? Glória Né? a Deus. Então explique para Deus que Deus gosta que a gente tenha um coração que se derrame para Ele. Ele sabe tudo que está passando com a gente, óbvio que sabe. Mas assim, nós somos filhos dele, né? Mas assim, Ele quer que a gente tenha essa humildade, sabe? Esse amor, é humildade mesmo, sabe? Que a gente se derrame mesmo diante dele e fale para ele. E ela foi incompreendida, né? Pelo profeta Eli. O Eli, ele achou que ela estava embriagada, porque ela só mexia os lábios, ela não falava alto. Aí ele chegou para ela e falou assim: por que você está embriagada? Aqui, ó, capítulo 13, ó. Porquanto Ana no seu coração falava, no seu coração falava, então ela não falava de voz, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu, olha só, ela respondeu com calma ainda, com tranquilidade, ó: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Até neste momento ela não ficou brava, não ficou nervosa. Imagina se hoje um pastor chamar nossa atenção de alguma coisa, a gente já quer sair da igreja, já quer ir embora. O palícia, não é assim, não pode ser assim. Sabe, ela estava focada na bênção dela, ela estava focada no que ela queria. Então, assim, não é por qualquer coisa que a gente deve abandonar os caminhos do Senhor. E ela fez bem, né? Ela pegou e falou assim: não, Senhor, eu não estou embriagada, eu estou me derramando diante do Senhor. E através dessa humildade dela, né, disso, o Eli abençoou ela, né? Falou para ela que você vá, então, e que o Senhor conceda a você a sua petição, né? Eu achei aqui no capítulo 19, diz assim, ó: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa, em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. Olha só, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Então, novamente, levantaram no outro dia de manhã. A primeira coisa que fizeram, adoraram ao Senhor. Né? Só que assim, Ana já saiu dali, de perto de Eli, já com uma outra feição, né? Já mais alegre. Mas assim, nossa, já saiu... como assim? Ela orou, crendo que Deus já ia trazer para ela a petição dela. Então, é isso que nós devemos, orar e crer. Quando a pastora Roberta estava orando aqui, eu estava ali firme, assim, eu creio, Senhor, na cura de todas as pessoas que ela orou. Sabe? Eu creio, sabe? Assim, falando assim, com firmeza, porque a gente precisa ter isso no nosso coração. Porque não adianta você orar por orar, sabe? Orar horas e horas, dias e dias, mas por orar não. Ore e creia na sua petição. Creia que Deus vai, sabe, trazer a sua petição, né? E o Senhor trouxe para ela, né? Trouxe para ela a bênção dela, né? Deus a abençoou com Samuel. Glória a Deus. E ela concebeu, né, Samuel, e ela consagrou. Olha a importância também, gente, do voto que ela fez. Olha que voto importante que ela fez. Ela queria tanto uma bênção, ela queria um filho, né? E ela falou para o Senhor: se o Senhor me der, quando ele desmamar, eu trago, né? Olha que difícil, né? A gente deixa o filho da gente na escola, o primeiro dia já é difícil demais. Agora você imagina você entregar seu filho quando ele desmamar. Só que assim, ela estava entregando para Deus, sabe? Então entregue para Deus. Sabe, quando a gente entrega para Deus, é a melhor, tá nas melhores mãos. Então ela entregou Samuel para Deus, né? E Deus foi e é tão maravilhoso na vida dela e é na nossa também, que o Senhor, assim, o Senhor permitiu que ela passasse por todo esse processo, né? Que se Deus quisesse, ela não teria passado, mas Deus permitiu para que ela aprendesse a se derramar diante de Deus. Deus permitiu porque ela ia gerar um homem de Deus, né? Olha que bênção, né? Samuel foi profeta, juiz, sacerdote, né? Olha que alegria para uma mãe ver seu filho nos caminhos do Senhor. Então olha só o que Deus preparou para ela, né? Depois dessa tribulação toda que ela passou. Então, assim, se a gente passa por uma tribulação, Deus está preparando a nossa vitória lá na frente. Só que assim, nós não podemos esmorecer, não podemos duvidar, né?
assim, crer que assim, Deus vai fazer o que a gente está pedindo, se for da vontade dele, se for bom. Foi o que Deus fez com ela, né? E a palavra nos conta também que ela teve mais filhos e filhas. Olha que bênção, né? Então assim, todo ano ela subia a Siló, deixava lá uma túnica nova pro filhinho dela. Ele tinha mais ou menos 3 aninhos quando ele foi para lá. A história conta que mais ou menos era desmamado com 3 aninhos. Um bebezinho ainda, né? Que dó, né? Mas assim, né? Mas o voto que a gente faz, o voto a gente tem que cumprir. Se você faz um voto com Deus, cumpra. Se não for para cumprir, não faça. Porque assim, Deus não gosta de hipocrisia, não, sabe? Não adianta na hora do aperto, do sufoco, a gente fazer alguma, se o senhor fazer, eu faço. Não. Se você for, cuidado com o voto que se faça. Porque se fizer o voto, cumpra o seu voto, né? E a Ana cumpriu, né? Mas assim, eu queria me colocar no lugar dela, né? Todo ano subir, levar uma túnica nova pro filhinho dela, né? E voltar e deixar ele lá. Mas ele estava crescendo debaixo da graça do Senhor. Samuel não se corrompeu, sabe? Os filhos de Eli se corromperam e ele não se corrompeu. E quando o Senhor se revelou a Samuel, falando o que ia acontecer com Eli, com os filhos, ele continuou tratando Eli como sacerdote, com respeito, não faltou com respeito com Eli. E é isso que nós temos que fazer, né? O respeito, o amor, o cuidado, né? E Deus fez assim maravilhas na vida dela através da oração, através da perseverança dela, né? Do Eucana também, porque Eucana era um homem de Deus, né? E Ana consagrou, então nós devemos consagrar ao Senhor, né? A nossa família, os nossos filhos, né? Consagrar para que Ele possa abrir os olhos deles, né? Eu tenho filhos ainda que não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas eu creio na palavra do Senhor. Eu creio que um dia eles estarão aqui. Eu creio. Como eu Glória também, a Deus. né? Como eu e o Maurício um dia também não conhecíamos, e hoje, graças a Deus, o Senhor nos resgatou, então vai resgatar eles também, né? Eu creio nisso. Eu me canso de orar, eu me canso de pedir, sabe? E tendo o exemplo de Ana, de Eucana, né? Eucana, um homem de Deus, Ana, uma mulher de Deus. Então, assim, nós precisamos ter esses exemplos bons, né? Que a palavra ela é revelada para nós, para que nós possamos seguir, né? O exemplo bom dessa mulher, desse homem, né? Dessa família da Bíblia, né? E é isso, irmãos. Assim, o que eu queria deixar hoje para vocês assim, que Deus venha abençoar a vida de vocês, venha cuidar, que nós possamos ter persistência, sabe, na nossa oração, não desistir, buscar do Senhor sempre, buscar nas madrugadas, buscar qualquer momento, no momento bom, no momento ruim, nós precisamos estar em oração, buscando do Senhor, né, para que Ele venha nos abençoando, nos guardando, né, lendo a palavra para que ela seja revelada para nós, para que a gente possa seguir, né, os passos dos nossos irmãos aqui da Bíblia, tá? Eu gostaria de orar com os irmãos, tá? Glória a Deus. Pai amado, Pai Deus querido, poderoso. obrigada, Senhor, pela tua palavra revelada neste momento. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a sermos como Ana, Pai, como Eucana. Sim, Pai, pessoas de fé, Pai, pessoas de oração, Senhor. Venha nos guardando, nos livrando, Pai, de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abra os olhos dos nossos filhos, dos nossos irmãos, que ainda não te conhecem, Senhor. Em nome de Jesus, venha ser conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É assim que eu oro, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Senhor, obrigada, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém, irmãos? Amém.